Olá pessoal, olá aluno, vamos iniciar a nossa aula de Direito Tributário, onde nós vamos trabalhar hoje com o conceito de direito tributário e os princípios constitucionais tributários. Então, inicialmente, uma estrutura relacionada ao direito tributário numa parte conceitual e, posteriormente, a aplicabilidade daqueles princípios constitucionais tributários. Não vamos ver todos os princípios constitucionais tributários, porque muitos deles estão tipificados em algumas matérias mais complexas e pontuais, como, por exemplo, o princípio da seletividade, da não cumulatividade, que se aplica exatamente aí aos impostos, ao ICMS, ao IPI. Então, dentro deles, nós vamos trabalhar agora com a parte eminentemente constitucional dos princípios. Então, o Sistema Tributário Nacional. Assim enquadrado aqui, ele começa lá no artigo 145 da Constituição e passa, então, para os diversos princípios tributários que são elencados, sobretudo, no artigo 150 da Constituição Federal, tendo como objetivo sempre aqui identificar o tipo de questão e a profundidade que poderia ser cobrado para você, né? Sempre naquela ideia de te preparar muito bem para enfrentar questões para garantir o teu sucesso. Então essa é a ideia que nós vamos trabalhar. Na aula de hoje, portanto, conceito de direito tributário e princípios. Na parte de conceito de direito tributário, o que vem podendo ser questionado para você em prova? Basicamente a diferença entre direito tributário e direito financeiro. O objeto do estudo do direito tributário como aquele ligado eminentemente ao conceito de tributo, pelo artigo 3º. Já o direito financeiro, os ingressos financeiros no âmbito do Estado, que na aula de impostos em espécie ou tributos em espécie, trabalhamos então com preço público, com a ideia de tarifa, com a ideia de imposto, então relacionando e contemplando, resgatando ainda parte dessa matéria, aplicando nas questões pertinentes. Sobre princípios, você vai ver que a grande parte das questões sobre princípios ou é o conceito ou a exceção ao princípio, a relativização. Atualmente vem caindo bastante a relativização aos princípios, as exceções aos princípios constitucionais tributários. É nesse ambiente, portanto, que nós vamos aprofundar. É nesse ambiente que nós vamos mergulhar na análise, portanto, de cada um dos institutos para preparar bem você aí para enfrentar as questões pertinentes no âmbito da prova. Bem, dentro dessa categoria que nós vamos tecnicamente aqui trabalhar, nós temos na parte final do teu material, né, nós temos algumas questões. Então a gente vai começar com o conceito de direito tributário, partindo aí para os princípios tributários e finalizando então com algumas questões pertinentes no âmbito do direito tributário. Na verdade, aqui neste material a gente contemplou, então, 20 questões, né? 22 questões, basicamente retratando os principais pontos e como isso pode ser cobrado no âmbito do concurso. Bom, no âmbito do direito tributário, nós iniciamos, né, trabalhando com o conceito de tributo e de direito tributário, ligado inicialmente a um ramo de direito público. Então, o direito tributário é uma área de direito público. Isso por quê? Porque envolve, tecnicamente, sempre aquele poder soberano do Estado. Em toda relação tributária, nós vamos ter um poder soberano do Estado, né? Então, uma soberania, um poder soberano do Estado. Esse é um dos grandes atributos, um dos grandes objetos, portanto, de análise no âmbito do direito tributário e do conceito próprio do direito tributário, trabalha com uma relação que envolva o Estado. No direito tributário sempre é uma relação ligada a um particular, nominado de contribuinte, e o ente estatal, exercendo, portanto, seu poder soberano, né? Porque o tributo deriva da soberania estatal. O conceito de tributar está ligado a tributar ao Estado. Estado aqui entendido lato sensu, né? Enquadrando-se União, Estado, Distrito Federal e os municípios. Bom, nós temos também no âmbito do direito tributário uma relação que falamos de relação obrigacional. O direito tributário vai cuidar de uma relação obrigacional.
Essa relação obrigacional, ela está vinculada diretamente a uma obrigação que teria o contribuinte perante o fisco, né? A relação jurídica tributária, ela é uma relação de obrigação, né? Que contempla tanto um cunho patrimonial quanto não patrimonial. Nas duas modalidades da obrigação, né? A obrigação tributária principal, né? Obrigação principal, que seria uma obrigação tipicamente de pagar tributo ou penalidade pecuniária, né? Quer dizer, é um pagar, um dar patrimônio para o poder público, ou então uma obrigação acessória. Essa obrigação acessória, tecnicamente, ela está derivada daquele fazer, não fazer ou tolerar, né? Diz o Código Tributário Nacional que a obrigação acessória seriam prestações positivas ou negativas no interesse da arrecadação, né? Então, é o fazer ou não fazer ou tolerar no interesse da arrecadação. Prestações ditas positivas ou negativas no interesse da arrecadação tributária. Essa a linha aí da relação jurídica tributária a ser obrigacional. E o direito tributário, ele está ligado diretamente à obtenção de receitas tributárias. Obtenção, portanto, de receitas tributárias. Então, ele não está ligado, enquadrado naquele conceito de que eu vou aplicar princípios tributários ou regras tributárias, a normatização tributária, para todo o ingresso perante os cofres públicos. Está errado. O direito tributário, ele vai cuidar exatamente daquela parcela de receita que é proveniente de tributo. Então, está vinculando a ideia de receita tributária. Tributária. Quer dizer, a receita tributária é aquela que é paga pelo contribuinte, exigida pelo Estado, decorrente de um poder soberano, decorrente da estrutura própria do tributo, que está enquadrado, foi objeto de uma aula, artigo 3º do Código Tributário Nacional, né? Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, aí instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada à estrutura própria do artigo 3º do Código Tributário Nacional. E por fim também, dentro desse conceito das obtenções de receitas tributárias, é importante sempre enquadrar, quando eu estou submetido a uma questão, como por exemplo uma questão que a gente até atacou na outra aula de espécies tributárias, né? Quando a gente vincula, por exemplo, a ideia do conceito da receita tributária, né? O preço público, a tarifa, derivam, portanto, de natureza que não é contratual, o preço público ou tarifa que derivam de natureza contratual, e o tributo não é contratual. O tributo é derivado de uma força compulsória. Quer dizer, ninguém paga tributo porque teve uma autonomia de vontade em pagar, mas sim pagamos tributos porque a lei impositiva, a lei assim impõe, a lei é impositiva naquela relação, né? Por isso a grande espécie tributária, imposto, né? Porque é justamente imposto, derivado, portanto, aí da soberania do Estado, esta imposição de normas tributárias e de exações fiscais, né? De exigências fiscais, tanto de obrigações tributárias acessórias como de obrigações tributárias principais. Então, nem sempre quando eu estou pagando algo perante o poder público, te liga nisso, vou considerar tributo, né? Eu vou considerar afeto à aplicação de princípios tributários. Por exemplo, os princípios tributários, eles não se aplicam quando eu sou locatário de um prédio público, quando eu pago aluguel ao poder público. Eu não aplico princípios tributários. Os princípios tributários aqui não são atinentes a essa estrutura de aplicabilidade, portanto, né, de normas tributárias a relações que não digam respeito ao conceito de tributo, estão muito mais relacionadas com o direito financeiro, né? Então, quer dizer, o total das receitas. Aqui nós analisamos particularmente aquilo que diz respeito ao tributo.
Você vai ver que no conceito de direito tributário, nós temos também um ponto importante que diz respeito acerca das limitações ao poder de tributar, né? Então, limitações ao poder de tributar também está no teu material aí nessa parte introdutória, né? Então, limitações ao poder de tributar. Em que estariam significadas essas limitações, né? Na verdade, você vai perceber que o sistema tributário nacional, ele outorga competência para os entes federativos instituírem os seus tributos. Esse é o primeiro artigo da Constituição Federal, o artigo 145, ele vai nos dizer lá, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Aí diz lá, imposto, taxa, empréstimo, compulsório, no 148, a contribuição de melhoria, ainda no 145, as contribuições especiais e sociais, lá no 149, por exemplo, né? Então trabalha com a ideia de outorga de competência, mas já no artigo 150, ele acaba limitando aquela competência tributária que foi outorgada. Quer dizer, a Constituição, ela dá o poder tributário, a soberania lá no artigo 145, mas depois já no 150 começa a ceifar, a limitar esse poder de tributário. E aí a limitação nós encontramos por vários elementos, né? Nós temos limitações por imunidades, nós temos limitações por princípios constitucionais tributários, né? Que limitam o poder, né? Porque nos primórdios da tributação tocava lá a trombeta um emissário do rei e pediam para que os sujeitos tributassem ao rei, né? Rendessem tributos ao rei, oferendas, portanto, né? Só que aí a evolução da democratização rendeu a ideia de que me avisa antes quando eu tenho que ser tributado, não confisca todo o meu patrimônio, né? Então, até o ponto máximo, que é a própria legalidade, né? O princípio da legalidade no âmbito do direito tributário significa dizer que o próprio povo define a sua tributação, né? Se hoje nós temos aquela ideia, então, do Congresso Nacional, talvez um pouco distante da realidade do povo, mas o Congresso Nacional é a casa do povo, né? A casa que emana a vontade do povo. Então, tecnicamente, quando temos um aumento de carga tributária por uma lei, por exemplo, nós estamos tendo um aumento de carga tributária determinado pelo povo, né? Prerrogativa do povo, onde elegeu seus representantes, né? Então essa é a vinculação, pois a própria Constituição Federal por vezes vai limitando, a partir do momento que ela estabelece princípios, que ela estabelece imunidades, sistemas competentes, sistemas, portanto, limitativos, né? Da possibilidade de tributar por parte do poder soberano aí, né, por parte do Estado. E por fim há uma discussão que eu até travei, e há o critério bem mais profundo no material então da aula passada, né, sobre a natureza do tributo. Ela é importante no conceito do direito tributário, né, o que significaria então a estrutura da natureza do tributo, como ele é definido, portanto. Essas são as categorias próprias do direito tributário que basicamente nos impõem essa estrutura do que significaria, né, o conceito do direito tributário no âmbito aí do nosso sistema, basicamente como matéria introdutória à aula de hoje. Porque como nós vamos trabalhar com princípios, é importante que nós estamos falando aqui de basicamente uma relação de direito tributário que limita o poder de tributar, né? Então é disso que estamos falando. Portanto, a matéria de princípios ela se enquadra exatamente aqui, né? Como uma limitação ao poder de tributar. Esse direito tributário que contempla as exações tributárias, que contempla, portanto, o poder do fisco de exigir a tributação e o dever do contribuinte de pagar o tributo devido, tudo isso, portanto, aqui permeado pelas ideias, interesses, então, do Estado, mas, sobretudo, pelos interesses da Constituição Federal, pelos interesses da Carta Cidadã, que acaba limitando, né, esse poder, então, do fisco de tributar, né? Justamente porque o fisco não pode inserir ou criar, portanto, o princípio, ou criar o tributo que ele bem entenda. Então, a sua estrutura é toda limitada. Portanto, nós passamos agora para analisar, então, os princípios constitucionais tributários e peguem aí no material o princípio inicial, talvez o maior deles, que
se apresenta primeiro, né, no âmbito da Constituição Federal, é o princípio da legalidade. Sobre o princípio da legalidade, é importante retomar uma matéria, né, que nós analisamos, que diz respeito a quem cria o tributo, né, qual a norma instituidora do tributo, né? Então, o princípio da legalidade, ele está determinado tecnicamente lá no artigo 151 da Constituição Federal, né? Artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal. Então, princípio da legalidade. O que é importante a gente entender? Bom, em termos de concurso público, é uma enxurrada de questões sobre o princípio da legalidade. Cai muito o princípio da legalidade porque é uma matéria sempre alvo de discussões jurisprudenciais e com inúmeras peculiaridades que nós vamos dissecar aqui na aula de hoje, para preparar bem você para entender e aplicar e enfrentar uma questão de legalidade. O princípio da legalidade está esculpido lá no artigo 150, inciso 1 da nossa Constituição Federal. E ele vai nos dizer expressamente, afirmando que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributos sem lei que estabeleça. Então nós colocamos basicamente o seguinte: fica vedado aos entes federativos, à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios, instituir, exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Aqui nós temos várias decorrências importantíssimas dessa estrutura de exigir ou aumentar tributo sem lei que estabeleça. Veja que os termos colocados pela Constituição Federal seria exigir ou aumentar. Significaria tanto que, da seguinte forma, que para instituir quanto para aumentar o tributo, eu preciso de lei. E quando trabalhamos com a ideia de que para exigir ou aumentar tributo eu preciso de lei, nós estamos falando que a lei vai criar o tributo. A lei vai instituir o tributo, não é a Constituição Federal. Portanto, eu não vou marcar lá que a Constituição Federal cria tributos. A Constituição Federal não cria tributos. Quem cria tributo é a lei, porque o princípio é da legalidade, afirmando que é a lei que vai exigir, portanto, criar ou aumentar um tributo. Que implicaria aumentar um tributo? Aumentar um tributo implica mexer na sua alíquota. Então, transforma a base de cálculo maior para a alíquota ser maior e cobrar mais tributo. Então, um exemplo de aumentar tributo seria passar, por exemplo, a alíquota do imposto sobre a renda de 27,5% para 35%. Seria um aumento de carga tributária. Mas eu posso também aumentar a carga tributária por outros critérios, né? Por exemplo, eu posso aumentar normalmente pela alíquota. Só para a gente entender, eu posso aumentar também se eu alterar um critério fundamental na base de cálculo. Tá? Base de cálculo. Então, por exemplo, a base de cálculo do imposto sobre a renda é a renda do sujeito. Mas aí vem uma instrução normativa e diz: esse ano vai ser a renda mais todo o patrimônio do sujeito, mais o valor de todo o patrimônio. Veio uma instrução normativa, exemplificando aqui, vem uma instrução normativa e diz: será a renda mais todo o patrimônio do sujeito. O que eu fiz? Eu aumentei tributo. Porque se eu aumento a base de cálculo, eu aumento também o valor final que o sujeito vai pagar, porque a alíquota, a cota, portanto, ela é aplicada sobre a base de cálculo. Se eu aumentar a base de cálculo, eu vou aumentar tecnicamente o que eu vou pagar, mantendo a mesma alíquota. 27,5 sobre 100 é um valor, agora sobre 1 milhão é outro valor totalmente diferenciado. Então, para mexer, por exemplo, na base de cálculo, tornando ela mais extensa, em tese, eu preciso de lei. Nós vamos ver aí que pode ser corrigida monetariamente sem lei, mas em tese eu preciso de lei. Para aumentar a alíquota, lei também. Isso é princípio da legalidade. Só que veja que a Constituição Federal, ela não falou nada aqui no 150, inciso 1, sobre que tipo de lei seria ela, que natureza seria uma lei ordinária ou uma lei complementar. Como ela não falou nada, a regra no ambiente
do direito tributário é que o veículo introdutor de normas tributárias é a lei ordinária, né? De regra, quem vai introduzir normas tributárias criando tributos é a lei ordinária, observando a matriz constitucional, mas tecnicamente criando aqueles tributos. Então, se é a lei ordinária, nós podemos entender que não é uma instrução normativa, que não é uma portaria, que não é um ato do executivo, que não seria um decreto regulamentar, que não seria um decreto legislativo, seria uma lei, portanto. E, portanto, lei de cunho ordinário. Quando a Constituição Federal quer exigir lei complementar, ela assim o faz, né? E aí cai muito também quais os tributos que podem ser efetivados por lei complementar. Vamos analisar na aula de hoje também essas exceções e relativizações que nós temos ao princípio da legalidade. Quando a Constituição Federal diz que para instituir ou aumentar tributo é necessário lei para exigir ou aumentar tributo, ela está dizendo que quem faz a chamada norma padrão tributária, a regra matriz de incidência tributária é a lei. Então ela está dizendo o seguinte, ó, é a lei que vai definir a regra matriz de incidência tributária, como diz aí Paulo de Barros Carvalho, ou ainda a norma padrão tributária, né? Então a norma padrão tributária quer dizer, significa nós compreendermos aqui o que é necessário na prática para que um tributo seja cobrado e em qual elemento nós temos diretamente a exigência da lei para a fixação daquele elemento. Nós temos, portanto, a regra matriz de incidência tributária, que ela é apelidada assim, ó, de RMIT, porque é a regra matriz de incidência tributária. É como se fosse um formulário que tem que ser preenchido pela lei. Qual é a matriz que nós vamos identificar ali, os critérios, né? Então, qual a matriz que nós vamos utilizar? A minha mãe era professora do Estado, agora é aposentada, e me lembro quando ela fazia as provas lá dos alunos, né? Tinha que ser feita numa matriz, né? Então, para botar depois no mimeógrafo. Então, pegava uma matriz, que era um papel carbonado lá, colocava a matriz, respondia, depois passava no mimeógrafo e aquilo é a matriz, é como se a lei colocasse a matriz e aí eu vou expedindo, então, a exigência tributária. Então, ela vai fixar a matriz, são padrões, são elementos que devem ser preenchidos pela lei. E essa matriz, ela tem alguns aspectos, eu coloquei no teu polígrafo, no teu material, né? A estrutura dos 3 aspectos que contemplam o antecedente e o consequente, uma definição um pouquinho mais profunda. A regra matriz de incidência tributária, ela é definida em 2 situações, o antecedente e o consequente. Significa dizer o seguinte, ó, se eu cumprir o que está no antecedente, eu vou ter como consequência o consequente. Então, antecedente e consequente. Significa basicamente a estrutura do dever ser, né? Enquadrando-se em determinada condição, eu tenho como consequência tal aspecto. Aqui no antecedente nós temos 3 aspectos ou critérios, né? Nós temos o aspecto ou critério material, certo? Esse tópico aí está num quadrado dentro do teu material aí, né? Aspecto material, espacial e territorial. Você já vai entender bem o que nós estamos falando aqui. Aspecto material, espacial e territorial. O que significa isso? Olha só. Como a lei é quem tem que fazer a regra matriz da incidência tributária, criando, portanto, o tributo, ela tem que definir inicialmente qual é o aspecto material. O que representa o aspecto material? O aspecto material, vulgarmente, assim, ele pode ser chamado de hipótese de incidência, ou melhor, de fato gerador, né? Então, a estrutura ligada àquele fato gerador, a materialidade. Normalmente aqui o aspecto material, ele é contemplado na prática por um verbo mais um complemento, né?
Como assim um verbo mais um complemento? É auferir renda, circular mercadoria, prestar serviço, ser proprietário. Então é a materialidade, né? Definindo-se aí a ideia do fato gerador da regra matriz de incidência tributária, daquele tributo. Em termos espaciais, né, a estrutura própria do critério espacial vai definir em que limite territorial, em que momento eu considero ocorrido o fato gerador, né? Então, dentro do critério espacial, quando nós ligamos aí a figura, eu vou analisar aqui o limite territorial, né? Então, a limitação territorial, em que local, eu até escrevi aqui, não é critério material, espacial e territorial, é espacial ou territorial, né? Aqui é temporal, certo? Só para ficar, corrige aí, aspecto temporal. No material ele está correto, só na hora de escrever aqui, eu escrevi territorial. Então, material, espacial e temporal. Material, verbo mais complemento. Espacial é aquela limitação territorial. Por exemplo, o ser proprietário, né, do IPTU na área urbana do município, né? Então, limite territorial dentro daquele município. E o critério temporal vai dizer exatamente o momento em que ocorre o fato gerador. Momento em que ocorre o fato gerador. Como assim? No critério temporal, eu vou definir exatamente em que momento será considerado ocorrido o fato gerador. Então nós temos na própria lei definindo quando que eu considero ocorrido ou não ocorrido o fato gerador, né? Por exemplo, eu pego o ICMS, né? Então, circular mercadoria, aspecto material. Aspecto territorial, limite territorial, vai depender da legislação do ICMS. Por exemplo, dentro do estado do Rio Grande do Sul, é um dos limites territoriais, portanto, em relação ao espaço. E temporal, ocorre o fato gerador na saída do estabelecimento vendedor. Então, na saída ocorre o fato gerador do ICMS. Pode ser, por exemplo, que eu determine o limite temporal, como muitas leis determinavam, ainda determinam, do IPTU ser proprietário predial e territorial urbano, no limite da zona urbana do município, no dia 1º de janeiro de determinado ano. Algumas leis municipais assim estabelecem, né? Então, o limite temporal, espacial e material, a estrutura dos aspectos, portanto, alguns chamam, doutrinadores, aspectos materiais, espaciais ou temporais, outros critérios materiais, espaciais ou temporais, quer dizer, o critério material, a materialidade, verbo mais complemento, a definição exata aí daquilo que seria considerado mais brutamente como fato gerador, ou a tese hipotética de incidência tributária. Limite espacial, a ideia do aspecto espacial, do limite espacial ou do critério espacial, quer dizer, em que território aquela lei irá incidir. Será que é no estado, será que é no município ou é em todo o território nacional? Limitação, portanto, espacial. E o temporal, momento em que ocorre o fato gerador. Quando eu considero ocorrido o fato gerador? Pois não poderia, por exemplo, uma instrução normativa definir o verbo mais o complemento. Assim como uma instrução normativa não pode definir o aspecto espacial, e sequer o aspecto temporal. Bom, se acontecer isso dentro de uma limitação, ou seja, dentro daquele critério material, dentro daquele espaço e naquele tempo, eu tenho o chamado consequente. O que será o consequente da regra matriz? O consequente é, se acontecer isso, surgem outros dois aspectos ou critérios, o pessoal e o
Se acontecer determinada conduta material em determinado espaço e naquele tempo definido pela lei, surge como consequência um dever tributário que estará afeto ao critério pessoal, onde nós enquadramos quem é o sujeito ativo e enquadramos também quem será o sujeito passivo naquela tributação. Então, o critério pessoal é a definição de quem é o sujeito ativo e quem é o sujeito passivo. E o critério quantitativo está ligado à quantidade, ao que ele vai pagar, né? Qual será a base de cálculo e qual será a alíquota do tributo, né? Então, isso é também critério quantitativo, base de cálculo e alíquota. O critério importante aqui para você entender o princípio da legalidade e a sua vinculação com a regra matriz de incidência tributária ou com a norma padrão de incidência tributária é entender que isso é uma matriz. É um critério que a lei, quando ela vai fazer o tributo, ela tem que preencher o critério material, espacial e temporal. O verbo mais o complemento, o limite territorial e o limite temporal, quando considera ocorrido o fato gerador. E no consequente, quem será o sujeito ativo e quem será o sujeito passivo. Qual será a base de cálculo e qual será a alíquota. Em termos mais práticos, nós não podemos ter, por exemplo, uma instrução normativa ou um ato infralegal, portanto abaixo da lei, que defina um desses critérios da regra matriz de incidência tributária estará errado, porque na verdade a regra matriz de incidência tributária deve ser fixada pela lei e não por um ato abaixo da lei, e não por um ato infralegal. Então é a lei que deve especificar todos esses critérios. A partir disso, nós temos algumas discussões, né? Certo, e o vencimento do tributo? O vencimento daquele tributo, ele precisa respeitar o princípio da legalidade? O vencimento do tributo, vejam bem, ele não precisa respeitar o princípio da legalidade, porque em nenhum momento é dito que aqui na regra matriz de incidência tributária nós necessitamos de lei para que diga o vencimento do tributo. O que mais se aproxima do vencimento do tributo seria o critério temporal, mas te liga muito nisso. Critério temporal não é vencimento de tributo. Critério temporal não é vencimento do tributo. Critério temporal é quando eu considero o ocorrido o fato gerador. Por exemplo, com a saída da mercadoria do estabelecimento. Aí eu tenho que pagar quando? Quando a norma infralegal vai definir. Quer dizer, o vencimento do tributo pode ser definido por ato infralegal. Não necessita, portanto, de lei. Não necessitamos, portanto, de lei para estabelecer vencimento do tributo. Isso é uma matéria muito cobrada. Então, o vencimento do tributo não é necessário ser estabelecido por lei, certo? Essa é a estruturação, né, dentro da linha do vencimento do tributo. Ele não precisa ser estabelecido por lei. É claro que aqui a gente tem um tópico de hierarquia das leis. Eu até escrevo no teu material isso, né? Veja bem, se o tributo não é necessário que o vencimento seja estabelecido por lei. Mas se eventualmente vier uma lei e estabelecer qual é o vencimento do tributo, um ato infralegal não pode dispor de uma maneira contrária. Não porque é norma de direito tributário, mas porque é norma de hierarquia de leis. Quer dizer, vamos supor que o IPTU, que é a legislação municipal, institui o imposto sobre propriedade predial e territorial urbana. Aí digo o seguinte, ó: ser proprietário predial e territorial urbano nos limites territoriais da zona urbana do município, sendo considerado aquele que estiver a propriedade no dia 1º de janeiro de determinado ano, sendo sujeito ativo o proprietário ou possuidor e o sujeito passivo, o sujeito ativo o município e o sujeito passivo o proprietário ou possuidor. A base de cálculo seria o valor venal do imóvel e a alíquota 3%, 4%, 5%, dependendo do critério estabelecido. Então você tem aqui a norma padrão de incidência tributária, a regra matriz de incidência tributária. Em nenhum momento a lei disse quando ele vence. A lei afirmou quando eu considero ocorrido, dia 1º de janeiro. Aí ele vai vencer dia 15 de abril.
Pode ser por ato infralegal ou pode ser pela lei. Agora o que eu retrato para você é o seguinte, ó, se a lei estabelecer o vencimento naquela data específica, vamos supor que aqui vem a lei do IPTU e diga, e o IPTU vence dia 15 de abril. A lei não estaria afeto a esse critério, mas se ela falar o vencimento, um ato infralegal não poderia alterar. Essa é a determinação que nós temos. Um ato infralegal não pode alterar aquilo que a lei afirmou, embora a lei não deveria determinar qual é o vencimento do tributo, ou não seria necessário a ela determinar qual a data de vencimento do tributo. Entretanto, se ela determinar um ato infralegal, não pode ir contra a lei, porque seria um ato contra a legem, né, diretamente aí contrário à lei. Outro aspecto importante que derivam várias questões diz o seguinte aspecto aqui. Aí se eu mexer na base de cálculo, bom, se você alterar a base de cálculo, para alterar aqui ó, a base do cálculo, eu posso tornar o tributo mais oneroso. Então, aumentando a base de cálculo, tornando a base de cálculo um pouco mais extensa, eu estou tecnicamente aumentando o tributo. E aí a gente volta para o artigo 150, inciso 1, que vai dizer, ó, é necessário lei para exigir ou aumentar tributo. Isso quer dizer que se por qualquer critério eu estiver alterando, por exemplo, a base de cálculo de um tributo, eu tenho que estabelecer por lei. Eu não posso estabelecer a base de cálculo por um ato infralegal ou aumentar. Agora o imposto de renda é a renda mais patrimônio ou IPTU, valor venal do imóvel mais a renda do sujeito em 3 meses. Isso não é base de cálculo do IPTU. E ainda que fosse, o primeiro passo para colocar seria a lei. Não poderia criar essa estruturação sem lei que estabeleça, porque eu estou aumentando o tributo e é vedado aumentar tributo sem lei que estabeleça. Só que há uma ressalva que cai muito aqui nas questões relacionadas a essa estrutura da base de cálculo. Qual seria essa ressalva? Olha só. O artigo 97 do Código Tributário Nacional, ele diz que por ato infralegal, por ato, portanto, abaixo da lei, poderia ocorrer a correção monetária da base de cálculo. Então, correção monetária da base de cálculo. Se essa correção monetária da base de cálculo, ela for feita por ato infralegal, que apenas aplique na base de cálculo a correção monetária oficial, índices oficiais de correção monetária, não haveria aumento de tributo. Nesse caso específico, uma correção monetária não seria aumento. E se uma correção monetária não é aumento, ela poderia ser determinada por um ato infralegal. Alguns estados fazem isso a partir de indexadores, né? Então, por exemplo, eu faço hoje, você está devendo aí R$300, que correspondem a 10 UPFs, unidade de padrão fiscal. Portanto, amanhã, por um ato infralegal, eu vou corrigir monetariamente a unidade UPF. Então, se você está devendo 10 UPFs e você está devendo R$300, quer dizer que o valor da UPF é R$30. Né? R$30. Aí amanhã, por índice de correção monetária, o governador do estado, por decreto, ato infralegal, diz: a UPF agora é R$31. Que aconteceu? Indiretamente eu majorei tributo, mas eu não aumentei ele. Eu corrigi a base de cálculo monetariamente conforme índices de correção oficiais. Portanto, ato infralegal é exigível, não sendo necessária a lei para corrigir monetariamente a base de cálculo. Coloquei no teu material também aí o artigo do Código Tributário Nacional, faço a citação a ele, né, que é o artigo tecnicamente aí 97, né, do Código Tributário Nacional, que estabelece diretamente essa possibilidade da chamada correção monetária da base de cálculo. Né? Correção monetária da base de cálculo, que diz lá no artigo 97 o seguinte, né? Parágrafos 1º e 2º.
Artigo 97, parágrafo 1º. Somente equipara-se a majoração do tributo à modificação da sua base de cálculo que importe em torná-lo mais oneroso. Aí diz o parágrafo 2º, não constitui majoração de tributo a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo. Quer dizer, se eu estou atualizando monetariamente a base de cálculo do tributo, não haveria qualquer problema em fazer isso por ato infralegal. O que o 97 vai nos dizer? O 97 vai dizer o seguinte: se eu mexer na base de cálculo e tornar o tributo mais oneroso, eu preciso de lei. Mas a grande peculiaridade do artigo 97 é o seguinte, ó. Parágrafo 2º. Se eu corrigir a base de cálculo monetariamente conforme índices oficiais, tranquilo, pode ser feito por ato infralegal. Nesse ambiente também, anota aí no teu material, né? Puxa uma flechinha no artigo onde eu faço referência ao artigo 97, só coloca assim a súmula 160 do STJ, que também já foi cobrado em prova, súmula 160 do STJ. Anota aí no teu material, então, logo depois aí da regra matriz de incidência tributária, né? Eu falo sobre o artigo 97, aí lá no artigo 97, puxa uma flechinha e coloca a súmula 160. O que diz a nossa súmula 160? Ela vai dizer o seguinte, do STJ, tá? É defeso, portanto é proibido, ao município atualizar mediante decreto em percentual superior ao índice oficial de correção monetária. Quer dizer, quando eu vou atualizar a base de cálculo por decreto, eu tenho que atualizar a base de cálculo por decreto conforme os índices de correção monetária aceitos. Se eu estou aumentando além dos índices, aí é um aumento. Aí eu preciso de lei. Agora, se há uma mera correção monetária da base de cálculo, não seria necessário de lei, portanto, poderia fazer isso por um ato infralegal. Essa a determinação, portanto, aí da correção monetária da base de cálculo. Bem, peguem as questões lá no final. Então, na parte final do teu material, nós temos algumas questões importantes aqui, né? Sendo retratadas. A questão número 5, pega lá. A questão número 5, então, caiu aqui para juiz federal da 4ª região. E ela trabalha justamente com esse elemento que nós estamos vendo, né? Diz o seguinte: considerar as seguintes afirmações, assinalando adiante a alternativa correta. A fixação de prazos para recolhimento de tributos, prazo para recolhimento de tributo é vencimento, né? A fixação de prazo para recolhimento de tributo, diz o inciso 1. É matéria sujeita ao princípio da reserva legal, não podendo ser regulada por ato da administração, e vimos que está errado, né? Ela pode sim ser regulada por ato infralegal. 2. É matéria que só pode ser regulada em nível constitucional, falso, porque não se sujeitaria à lei, tampouco à Constituição. E o inciso 3, é matéria não sujeita ao princípio da reserva legal, podendo ser regulada por ato da administração, verdadeiro, né? Quer dizer, o vencimento do tributo não é sujeito à reserva legal, portanto ele poderia ser veiculado por ato infralegal, por ato abaixo, portanto, aí da Constituição Federal. Essa é a base, portanto, que nós temos dentro dessa estrutura própria, né, do princípio da legalidade. Agora é importante contemplar, né, que como nós falamos, então, dentro desses critérios de atualização, então só para contemplar aí nessa questão, né, não dei o gabarito, né, mas embora ele dê para entender a partir da explicação, né, ficamos com o gabarito a letra D, né, Dinamarca, a resposta correta, porque apenas a afirmação 3 estava correta. Então, na questão 5, letra D, Dinamarca, a resposta correta. Bom, acontece que dentro da esfera dos princípios, da estrutura dos princípios, nós temos como respeito ao princípio da legalidade
A regra é a instituição exigir ou aumentar tributo por lei ordinária. Só que existem alguns critérios em que é necessário a lei complementar para aumentar tributo. Então, por que é necessária a lei complementar para aumentar tributo nesses critérios? Porque foi uma exigência própria da Constituição Federal. A Constituição, quando estabeleceu determinados elementos, ela exigiu também a regra, a matriz tributária, ela exigiu também que alguns tributos, dada a sua categoria no ordenamento, fossem obrigatoriamente instituídos por lei complementar. Expressamente nós temos dois, né, que de pronto estão estabelecidos por lei complementar. Então, em respeito ao princípio da legalidade, haveria a exigência de um processo legislativo mais rigoroso para a instituição aqui do empréstimo compulsório, conforme prevê o artigo 148. Então, para instituir empréstimo compulsório, cai muito empréstimo compulsório em prova, né? Para instituir empréstimo compulsório, pelo artigo 148 da Constituição Federal, é necessária a lei complementar. Então, instituir empréstimos compulsórios, necessidade da lei complementar. Aí nós temos também, dentro desses critérios aqui, da exigência, né, da lei complementar, não só para empréstimo compulsório, mas para imposto sobre grandes fortunas. O chamado IGF, também está aí no teu material, né? Imposto sobre grandes fortunas. Que está determinado lá no artigo 153, inciso 7º da Constituição Federal, o chamado imposto sobre grandes fortunas, né? Que hoje ele tem previsão constitucional, mas ainda não foi instituído, né? Nosso país instituiu todos os tributos, menos o imposto sobre grandes fortunas. Deveria instituir por lei complementar. Não houve vontade legislativa do teu representante lá no Congresso Nacional de instituir imposto sobre grandes fortunas. E, por fim, é necessário a lei complementar para impostos residuais e contribuições residuais. Esse quadro aí que eu apresento no teu material é o quadro da exigência da lei complementar. O que seriam esses impostos residuais e contribuições residuais? Impostos residuais e contribuições residuais significariam aqueles critérios de outros impostos ou outras contribuições além daquelas já discriminadas na Constituição Federal. Há uma ressalva a essa possibilidade que o primeiro filtro que é retratado é justamente a ideia de lei complementar, exigência de lei complementar. Nós temos, por exemplo, os impostos residuais, né, os resíduos de impostos, definidos lá no artigo 154 da Constituição Federal. E aí nesse artigo 154 da Constituição Federal, ele além de possibilitar a instituição desses impostos residuais, ele também refere como deve ser instituído esse imposto residual, né? A observância, portanto, dele, assim como faz também para as contribuições. Então os impostos residuais previstos no artigo 154 da Constituição Federal vai dizer o seguinte, ó: a União poderá instituir, inciso 1, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprio dos já discriminados na Constituição. Então ele estabelece duas regras, a não cumulatividade e a não identidade dos fatos geradores ou base de cálculo próprios dos já discriminados. E o mesmo acontece com as contribuições residuais. Seria possível, portanto, a União Federal criar outras contribuições além daquelas definidas na Constituição Federal, mas somente por lei complementar. Esse, portanto, é o quadro das leis complementares. No nosso sistema tributário nacional, hoje, para instituir um tributo, eu posso instituí-lo por lei ordinária. Entretanto, existem 4 que devem guardar respeito à lei complementar. Quais seriam eles? Para instituir empréstimo compulsório, precisa de lei complementar. Para instituir impostos sobre grandes fortunas, precisa de lei complementar. E para instituir
impostos e contribuições residuais significa dizer impostos e contribuições além daquelas já determinadas na Constituição, já discriminadas, além de ser não cumulativo, não ter fato gerador ou base de cálculo próprio das já discriminadas, obrigatoriamente deveriam ser instituídos por lei complementar. Esse é o critério aí colocado dentro da estrutura da lei complementar. Isso é bastante cobrado, principalmente no âmbito do empréstimo compulsório, É muito comum uma questão que trabalhe com empréstimo compulsório e pergunte exatamente essa estrutura aí do princípio da legalidade e qual a lei introdutora, né? Qual a natureza da lei introdutora. Bom, entendemos também aqui, uma matéria bastante ligada, que se há exigência para esses tributos de lei complementar, eles não poderiam ser instituídos por medida provisória, certo? Eles não poderiam ser instituídos por medida provisória, já que a medida provisória, ela teria no máximo força de lei complementar, né? No máximo força de lei complementar. Jamais uma medida provisória poderia instituir empréstimo compulsório, imposto sobre grandes fortunas, impostos e contribuições residuais. Então não haveria o porquê desta instituição, embora a medida provisória ela seria até admissível no âmbito do direito tributário com as suas restrições próprias. Entretanto, para instituir lei complementar não poderia. Quais seriam essas restrições próprias, né, que nós teríamos ligados aí à estrutura da medida provisória? Na verdade, eu coloquei no âmbito do teu material, uma chamada ali, ó, princípio da legalidade e da medida provisória. Aí você vai procurando ali, nós temos o artigo 62, né, parágrafo 2º da Constituição Federal, né? Então, artigo 62, parágrafo 2º da Constituição Federal, que trabalha aí com o elemento de medida provisória. Artigo 62, parágrafo 2º. Ele vai estabelecer alguns elementos bem importantes que depois são consequências das ações, então, do princípio da legalidade. O que diz esse artigo 62, parágrafo 2º? Ele vai dizer o seguinte, ó, está no teu material também. Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos no artigo 153, 1, 2, 4 e 5 e 152, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertido em lei até o último dia daquele em que foi editada. Veja bem, aqui nós temos alguns elementos bem importantes. Eu não posso ter medida provisória sobre aqueles tributos entendidos, então, como tributos da esfera da exigência de lei complementar. E para tributos que são instituídos por lei ordinária, que deveriam ser instituídos por lei ordinária, o STF, porque veja que o artigo 62, parágrafo 2º, ele fala somente de impostos. Artigo 62, parágrafo 2º vai dizer, ó, medida provisória que implica instituição ou majoração de impostos, eu até grifei, negritei ela. Essa expressão impostos, ela foi entendida pelo STF como tributos, pois o STF entende que tanto impostos quanto contribuições poderiam ser instituídos por medida provisória. Então a medida provisória ela poderia instituir tanto impostos quanto contribuições. Tanto aí um imposto quanto uma contribuição poderia ser instituída por medida provisória, tanto o imposto quanto uma contribuição. Só não poderia, não esquece aqui, ó, só não poderia, se for caso de lei complementar. Se exigir lei complementar, não poderia. Agora, uma medida provisória pode sim instituir impostos e contribuições. Só que há uma exigência posta pelo artigo 62, que é a necessidade de conversão em lei dela. Para quê? Para a eficácia dela. Diz o artigo 62, parágrafo 2º, só produzirá efeitos no exercício seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada. Então, que foi editada.
Poderia a medida provisória criar um imposto? Como eu coloquei assim? Poderia. Conversão em lei. Poderia ela criar uma contribuição? Poderia. Necessidade de conversão em lei. Poderia ela criar um tributo qualquer que fosse? Poderia ela criar. A única restrição que seria feita a ela é o seguinte, ó, para se tornar efetiva, ela tem que ser convertida em lei. Para gerar efeito, tem que ser convertida em lei. E ela não poderia estar afeta às normas de lei complementar. Se estou ligando a estrutura da lei complementar, ela não poderia. Por quê? Porque ela teria, no máximo, força de lei ordinária. Esse é o critério aí colocado dentro da estrutura. Posteriormente, nós vamos retomar essa matéria, porque há um entendimento aqui do STF bem interessante sobre a matéria, que diz o seguinte, olha só. Vamos supor que a medida provisória ela ainda não foi convertida em lei. E nesse prazo de conversão em lei, né, durante a tratativa de converter ela em lei, está transcorrendo, no entender do STF, a ideia, por exemplo, da anterioridade nonagesimal. Está logo abaixo do artigo 62 no teu material, uma jurisprudência do STF que começa assim, ó, agravo interno e agravo instrumento, tributário, contribuição para o PIS, efeitos do julgamento da ADI 14 e 17. Inconstitucionalidade do artigo 18 da Lei 9.715, que contrastava a disposição do artigo 195, parágrafo 6º da Constituição Federal. Aí a parte em negrito. Ó. A anterioridade nonagesimal cumprida durante o período no qual a novel norma tributária ainda era enunciada por medida provisória. O prazo de 90 dias conta-se da publicação primitiva do enunciado prescritivo que cria ou majora tributo, precedentes de ambas as turmas e do plenário do STF. O que está dito aqui? Olha só, para a gente conseguir entender. Se uma medida provisória ela está afeta, e a gente vai adiantar uma matéria só para comentar ela. Para instituir ou majorar um tributo, por exemplo, eu preciso de, no mínimo, 90 dias. É a chamada noventena das contribuições ou anterioridade de 90 dias para os tributos. Nós temos duas noventenas, uma noventena que é para as contribuições e uma anterioridade de 90 dias que é para todos os tributos, salvo as exceções, nós teríamos aqui a anterioridade dos 90 dias ou noventena. Não importa qual seja, importa tecnicamente como eu vou estabelecer essa contribuição, estabelecer essa estrutura da medida provisória. O STF, ele entende o seguinte, ó, vamos supor que eu tenha aqui a medida provisória, tá? E aí está transcorrendo o prazo lá, vamos supor que eu editei essa medida provisória em julho de determinado ano, determinado ano. E aí, na consequência dada a ela, em novembro ou em dezembro, reeditada ou não importa aqui, o que importa é nós entendermos essa sequência, a medida provisória editada em julho, em dezembro, ela virou lei. Foi convertida em lei. E aí nós teríamos aqui uma anterioridade para respeitar. A anterioridade do exercício, se eu falar isso, ela fica fácil, porque no dia 1º de janeiro já é outro exercício. Agora o problema aqui seria a anterioridade de 90 dias, que essa foi julgada pelo STF. O STF diz que conta 90 dias, não do dia em que converti ela em lei. Não conta dessa data aqui que eu converti em lei, mas sim da edição primária da medida provisória, ainda que não convertida em lei. Então aqui, ó, eu já ultrapassei 90 dias, já cumpri os 90 dias, então tá legal. Então, no momento que eu vou converter ela em lei, ela já vai ser plenamente exigível, porque, claro que ela vai respeitar outros, poderia ou não respeitar outros princípios, mas a respeito da anterioridade dos 90 dias aqui retratado, o STF encontra que considera que a contagem é da publicação primitiva do enunciado prescritivo, ou seja, da primeira medida provisória. Se ela foi reeditada, conto lá da primeira vez. Se ela foi convertida em lei, conto lá da primeira vez.
Então, eu estou contando o momento que ela foi editada, os 90 dias. Essa é a estrutura de não surpreender o contribuinte. O STF entende que não há surpresa para o contribuinte quando essa medida provisória é convertida em lei, né? Então, dentro dessa estrutura própria, né, da medida provisória, nós temos esse elemento importantíssimo, que é a conversão dela em lei para ter efeitos no direito tributário. E a noventena, né, a anterioridade dos 90 dias, ela na verdade vai estar estabelecida diretamente naquele caso concreto de que eu conto os 90 dias, não do momento em que eu converto em lei, porque haveria, e nós encontramos questões dizendo, olha, a medida provisória foi publicada, editada lá tranquilo, aí depois que convertida em lei eu vou contar 90 dias. O STF entende que não. A partir da publicação do primeiro enunciado, portanto, da medida provisória, eu já estaria fluindo o prazo de 90 dias. Esse é o entendimento, portanto, do Supremo Tribunal Federal acerca da medida provisória nesse caso específico. Então, antes de passar propriamente para as exceções e relativizações ao princípio da legalidade, nós retomamos o seguinte aspecto. O princípio da legalidade está na Constituição Federal, no artigo 150, inciso 1, vai nos dizer que para exigir ou aumentar tributo eu preciso de lei, portanto não é Constituição Federal, é lei, de regra, lei ordinária, que vai fixar a regra matriz de incidência, a norma padrão de tributo, onde nós temos o critério material, critério espacial e critério temporal, na parte antecedente. Na parte consequente, nós temos o critério pessoal e quantitativo. Quer dizer, nenhuma norma infralegal poderia alterar, mexer nesses critérios aí. Por quê? Porque eles devem ser estabelecidos por lei. Essa é a estruturação. Aí nós temos a figura do vencimento do tributo. O vencimento do tributo é ato que pode ser contemplado por determinação infralegal. Só temos aqui um critério importantíssimo, importantíssimo. Se a lei determinar o tributo, um ato infralegal não pode alterar o prazo de vencimento dele. Mas vencimento de tributo não é ato, não é reserva de lei. Aí o artigo 97 vai dizer o seguinte, ó, do Código Tributário Nacional, que anotamos aqui, né? O artigo 97 ele vai nos dizer exatamente o seguinte, olha, se você alterar a base de cálculo, tornando o tributo mais oneroso, isso é aumentar o tributo, precisa ser de lei. Só não aumenta tributo se a base de cálculo é relacionada à mera correção monetária. Se ela é uma mera correção monetária conforme índices oficiais, nós não temos a exigência de lei, portanto pode ser por um ato infralegal. E aí citamos a súmula 160 do STJ, que trabalhou com o IPTU e a correção, então conforme base legal. Sobre o aspecto ainda nós tivemos, além da lei ordinária, como exceção a lei complementar vai instituir tributos, instituir empréstimos compulsórios, instituir imposto sobre grandes fortunas, impostos e contribuições residuais. Essa é a regra, portanto, da lei complementar. Ah, mas pode uma medida provisória instituir tributos afetos à lei complementar? Não pode, porque medida provisória não teria a força de lei complementar. Ah, mas nós teríamos medida provisória possível para instituir impostos e contribuições? Sim. Não só esses, todos os tributos poderiam ser instituídos por medidas provisórias, salvo as exceções ligadas à lei complementar. Mas há uma exigência. Pelo artigo 62, parágrafo 2º, eles têm que ser convertidos em lei para gerar efeitos. Fora aqueles que estão ligados a impostos regulatórios, que nós já vamos ver quais seriam. Aí eles teriam efeito imediato porque eles podem ser até por ato infralegal. E aí nós temos a estrutura da anterioridade, que depois nós vamos retomar também a ideia da contagem da lei no ambiente aí da medida provisória, contagem dos 90 dias, que não é no âmbito do STF, a partir do momento em que ela é convertida em lei. E sim, no âmbito do STF, contaria o prazo de 90 dias a partir da publicação do primeiro enunciado prescritivo normativo, quer dizer, a primeira ideia de criação, então, daquela estruturação do princípio da legalidade e da medida provisória, que não vai contar 90 dias da conversão dela em lei, beleza? Esse é o aspecto, então, importante para a gente contemplar. Agora nós entramos diretamente à relativização do princípio da legalidade, né, as suas exceções, portanto.
Vamos tentar entender aqui um critério, anteriormente a própria estrutura, né, da análise do princípio da legalidade. Como assim tentar vislumbrar esse critério? Na verdade, no ambiente do princípio da legalidade, nós temos algumas exceções, também contempladas aqui como uma mitigação do princípio da legalidade. Então a questão, ela pode falar tanto em mitigação do princípio da legalidade, afirmando que ele é mitigado, como em exceção. Vai depender do tipo de questão. Elas trabalham ou com exceções ao princípio da legalidade ou com uma mitigação. A ideia, portanto, seria aqui de relativização do princípio da legalidade. Por que se trabalha com mitigação? Porque, na verdade, os principais elementos que excepcionam a ideia de que para exigir ou aumentar tributo eu preciso de lei, são aqueles casos em que a lei ela vai fixar uma faixa de alíquota. Portanto, ela pega, por exemplo, o imposto de importação e ela diz, olha, por uma lei, né? O imposto, estou supondo aqui, exemplificando, o imposto de importação ele pode ir de 0% a 300%. Então, vai de 0 a 300% o imposto de importação. Essa é a definição aí dada pela lei, certo? Por um ato infralegal, o presidente da República diz, agora é 5, depois é 10, agora foi para 200, agora baixou para 1. Quer dizer, um ato infralegal abaixo da lei, portanto, poderia, atento aos limites da lei, estabelecer qual a alíquota de determinados impostos, desde que eu tenha autorização para tanto dentro dessa estrutura da lei, desde que eu determine diretamente a estrutura desse ato infralegal, determinado e atendido os requisitos exigidos pela lei para tanto. Portanto, dá para dizer que isso é uma exceção? Olha, não é uma exceção, é muito mais um cumprimento da lei do que uma exceção, né? Nós podemos entender até que isso é uma mitigação. Exceção puramente não é. Só que aí, quando nós estamos dando aula, atentos ao que as bancas perguntam, você pode marcar que também é uma exceção, né? Porque várias perguntas, eu tenho que analisar ela, várias perguntas são exceções ao princípio da legalidade. Imposto de importação, imposto de exportação, está no quadro de exceções. Só que algumas bancas perguntam mitigação ou relativização, por essa explicação, né? Na verdade não é muito bem uma exceção, né? Já que a lei, ela prevê essas faixas de alíquotas onde poderiam os tributos serem aplicáveis. Bom, quais seriam as exceções aí que nós temos e que permitem, por exemplo, ao presidente da República alterar a determinação e as alíquotas aumentando o tributo? Bom, o primeiro caso aqui colocado, que é o que mais cai, embora tenha até uma aparente facilidade dentro dos seus critérios, são os chamados impostos regulatórios ou flexíveis. Eu coloquei um quadro aí no teu material sobre isso, né? Impostos regulatórios ou flexíveis. Então, os impostos regulatórios ou flexíveis são aqueles que têm uma finalidade, além da finalidade fiscal, uma finalidade extra-fiscal. Seria dizer uma finalidade que desborda da ideia tão somente de arrecadar, mas sim de regular mercado, né? Flexíveis, portanto, regulatórios. Seria, por exemplo, esses 4 aqui. É o nosso quarteto fantástico. Imposto de importação, imposto de exportação, IOF e IPI. Então, imposto de importação, imposto de exportação, IOF e o IPI. Né? Então, o IOF é o imposto sobre operações financeiras, que é quando realiza uma operação de câmbio, um empréstimo, portanto, IOF, e o IPI, imposto sobre produtos industrializados. Bom, esses 3 aqui, esses 4 impostos, eles mexem diretamente com atributos extremamente dinâmicos no nosso
nacional. A ideia, por exemplo, da produção, a ideia da fuga de capitais e do empréstimo, isso aqui mexe com balança comercial, isso aqui mexe com importação e exportação de produtos, mexe diretamente com o endividamento do cidadão brasileiro. Então isso tem que ter uma dinamicidade enorme. Por exemplo, eu chego na presidência da República como representante de um calçadista, ou de uma indústria, ou de um segmento calçadista, digo, presidente, nós temos um problema aqui. Está chegando calçado da China a R$10 e eu não consigo fazer um par de calçado a R$10 com tanta legislação trabalhista que nós temos, defesa de direitos. Mas da China está chegando, está acabando com a economia, com o mercado de sapato, está chegando calçado a R$10. Eu não tenho como competir com esse sujeito a R$10. Aí a presidente da República vai me dizer o seguinte, ou o presidente da República vai dizer o seguinte: ah, não, espera um pouquinho só porque eu vou encaminhar um projeto de lei ao Senado, ao Congresso, para aumentar a alíquota e tal. Olha, eu como calçadista vou dizer, se eu esperar tudo isso, ainda que aumente, eu vou estar quebrado daqui a um ano. Daqui 6 meses até aumentar, já estou quebrado. Tem que ser do dia para a noite, aumenta hoje. Para começar a cobrar amanhã já, a exigir amanhã, para que quando o calçado entra ele já tem que pagar um imposto enorme e aí eu não deixo internalizar no país. Ou eu transformo ele competitivo com o calçado nacional. Então, como eu vou regular mercado financeiro pela importação e exportação, tem que ser muito rápido essa regulamentação, essa ideia de dinamicidade. Então, eu vou aumentando as alíquotas de uma forma muito grande. IOF, a mesma coisa. O IOF está ligado a empréstimo, a títulos e valores mobiliários, a câmbio. E, portanto, aqui eu posso aumentar ou não conforme o interesse do governo em regular aquela mercadoria. Por exemplo, recentemente, o governo federal entendeu que o brasileiro estava gastando muito em cartão de crédito no exterior. Então isso transformava um grande problema. Por quê? Porque se eu ganho dinheiro aqui no país e eu não invisto dinheiro aqui no país, eu estou quebrando a minha economia, né? Em tese não é bom eu comprar um produto importado, é bom eu comprar um produto nacional. Em tese o dinheiro que eu ganho eu tenho que gastar aqui. Agora, como o mundo se abriu aí em termos de turismo e tal, para o brasileiro, ele vai lá e gasta no cartão de crédito, no exterior. O que ele está fazendo? Está arrecadando dinheiro aqui e gastando no exterior. Para desestimular e regular, portanto, essa compra de bens do exterior, o governo federal aumentou a alíquota do imposto sobre operações financeiras para compras em cartão de crédito realizadas no exterior. Isso é um mecanismo de regulação, de proteção, dinâmico. Não adianta aumentar, esperar 12 meses para poder aumentar, porque aí eu estou quebrando a economia. Tem que aumentar numa dinamicidade enorme. E o IPI é a mesma coisa. Imposto sobre produtos industrializados. Quer dizer, eu vou regulando a atividade industrial, regulando a atividade de produção de bens a partir do momento que eu vou aumentando ou não a alíquota de IPI. Como esses impostos regulam mercado, economia, câmbio, títulos e valores mobiliários, empréstimos de capitais, eu tenho que regular isso de uma dinamicidade enorme. Portanto, eles são flexíveis ou regulatórios. Depois você tem 2 outros aqui que estão ligados aos combustíveis. Não preciso dizer que os combustíveis também têm um aspecto extremamente importante no nosso país. E aí, para você configurar lá na hora da prova, eles podem citar CID combustíveis ou ICMS combustíveis, os dois, tá? Que tipo de relativização nós temos aqui? Para a CID combustíveis, CID é uma contribuição de intervenção do domínio econômico nos combustíveis, e o ICMS, né? Circulação da mercadoria, portanto, dos combustíveis. Sobre a CID, tá ali na linha B para você, ó, exceção, né? Foi feita a emenda constitucional 33 de 2001, e aí nessa emenda constitucional 33 de 2001 foi colocado então que pelo 177, parágrafo 4º, inciso 1, a linha B da Constituição, né, a contribuição e intervenção no meio econômico, seus derivados e tal, poderá ter sua alíquota reduzida ou restabelecida pelo Poder Executivo. Também uma mitigação. Cai muito mais o quarteto lá. Agora também a CID.
E o ICMS, ele também tem a figuração da mitigação aí colocada, né, da relativização ao princípio da legalidade, justamente porque aqui há a possibilidade de ser regulamentado mediante uma deliberação dos Estados-membros, né? Os convênios de ICMS podem deliberar, autorizados assim constitucionalmente, pela estrutura do ICMS combustíveis. Então, é entendido que sim, aqui haveria uma certa exceção ao princípio da legalidade, certo? Essa é a estruturação que nós temos aí, colocada, portanto, no princípio da legalidade. Sobre o tema, peguem algumas questões lá no final do material, né? A questão número 4. Questão número 4 vai nos dizer, então, a estrutura de quê? Verdadeiro ou falso? Né? Muito embora a sua importância na estrutura tributária de qualquer país, a legalidade tributária não se erige em nosso sistema, em nosso direito, em garantia fundamental, não sendo considerada, pois, cláusula pétrea. Claro que seria, né? A legalidade é uma garantia fundamental, ela está no artigo 150, inciso 1, que são os direitos e garantias fundamentais do contribuinte, né? Significando, então, cláusulas pétreas. Na verdade, as limitações ao poder de tributar, elas são consideradas cláusulas pétreas. Então, essa é a base aí. Questão número 9, peguem lá. Questão número 9. Caiu então no TRF da terceira região, vai nos dizer: assinale a alternativa correta. O princípio da legalidade não se aplica à instituição dos seguintes impostos. Imposto de importação e exportação, ele não se aplica. A letra B, produtos industrializados, também não se aplica. Os mencionados em A e B e mais sobre operações financeiras, e não há exceções ao princípio da legalidade. Haveria sim exceções, é considerado que sim. Ele se aplicaria à letra A, à letra B, e A e B, e mais as operações financeiras. Aí nós contemplamos os 4. Imposto de importação, exportação, IPI e o IOF, sobre operações financeiras. A questão nossa não é muito bem construída, porque ela diz assim, ó, o princípio da legalidade não se aplica à instituição dos seguintes impostos. E seria a ideia de majoração, né? Instituído ele deveria ser lei. Então é bem discutível essa questão, principalmente porque ela coloca também, não há exceções ao princípio da legalidade. Em tese existiriam aí exceções, né, regulamentadas, pode ser assim de combustíveis, ICMS. Alguns afirmam que isso é uma relativização, mas ficamos então com a letra C, com esse entendimento que a questão é discutível, né, porque ela trabalha no caput aí a instituição, mas o gabarito foi a letra C, Canadá. Questão número 10 vai nos dizer o seguinte, ó, decreto federal, e é importante sempre quando você vai marcar uma questão de direito tributário, pensar que estamos falando não sobre qualquer coisa, mas sobre um decreto federal, portanto. Então, decreto federal, ato infralegal, reduz o prazo de recolhimento do imposto sobre a renda. O que é um decreto federal? Falando de decreto, é ato infralegal. Quando ele reduz prazo de recolhimento, é porque ele está antecipando o vencimento. Então aqui nós temos a seguinte estrutura: um decreto está mexendo no vencimento do tributo. Decreto está alterando o vencimento de tributo. Eu posso ter um decreto alterando o vencimento do tributo? Em tese sim, porque o vencimento do tributo não é matéria de reserva legal. Então, em tese, correta afirmação. Aí do seguinte, ó, até porque é o caput, né? Aí vai perguntar. Letra A, constitucional, porque a matéria não está abrangida pelo princípio da legalidade. Verdadeiro. Ela é constitucional, a figura do decreto reduzindo, antecipando o prazo de vencimento, porque ela não é matéria sujeita ao princípio da reserva legal. Letra B, inconstitucional, porque o prazo integra as exigências do princípio da legalidade. Falso. Prazo não está vinculada a princípio da legalidade. Vencimento do tributo não está vinculado a princípio da legalidade. Letra C, constitucional se a delegação for expressa, e letra D, constitucional se observa o princípio da anterioridade. Nós já vamos ver, quando analisarmos o princípio da anterioridade, que a antecipação do vencimento do tributo não precisa ser por lei e não
respeita a anterioridade. Então, alterar o prazo do vencimento do tributo não guarda respeito nem à legalidade, nem à anterioridade. Questão número 10, portanto, ficamos com a letra A. América, a resposta correta aí. Certo? Questão número 15, peguem lá. Caiu para juiz federal. Juiz federal aqui do Rio Grande do Sul, juiz de direito, né, do Rio Grande do Sul. E vai nos dizer o seguinte: sobre medida provisória, é possível afirmar que não pode aumentar impostos, por ser matéria reservada à lei em sentido formal. Falsa. Na verdade, a medida provisória ela não poderia tocar naqueles tributos afetos à lei complementar. Agora, medida provisória tem força de lei. Claro que ela teria alguns problemas, né? Quais seriam os problemas da medida provisória? A estrutura de ser convertida em lei, conforme prevê o artigo 62, parágrafo 2º. Agora, em tese, como ela disse, por ser matéria reservada à lei em sentido formal, falso, né? A medida provisória pode atuar no campo tributário, desde que a matéria não seja reservada à lei complementar. Depois, ainda nessa sequência, então, colocada, né? Peguem a questão número 20. Questão número 20, ela caiu então para procurador da República, né? E a questão número 20, ela vai nos dizer o seguinte, indique a linha cujo enunciado contempla exceção ao princípio da legalidade. Aí diz o seguinte, a delegação por lei ao Poder Executivo da faculdade de imposição de encargos fiscais. Veja o seguinte, não foi delegado ao Poder Executivo a atribuição de ficar criando encargos fiscais. Isso não é exceção ao princípio da legalidade. Totalmente falso. Letra B. Quanto ao tipo tributário, descrição material da exação. Não encerrar um conceito fechado, quando o tipo tributário, descrição material da exação, não encerrar um conceito fechado, é facultado ao Poder Executivo, no exercício da competência regulamentar que lhe é própria, agregar-lhe alguns componentes. Na verdade, está falso. Eu estou dizendo que, por um ato infralegal, eu vou agregar componentes ao aspecto material da norma padrão de incidência tributária. Eu vou agregar alguns componentes à regra matriz de incidência tributária e eu não posso. Nós vimos no início da aula. É a lei que vai definir a regra matriz de incidência tributária. É algo objeto de lei e não de ato infralegal. Letra C. Atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo. Veja, a atualização do valor monetário da base de cálculo de um tributo não precisa ser por lei. Artigo 97, parágrafo 2º. Então, até agora, ficamos com a letra C, porque atualizar monetariamente a base de cálculo do tributo. Só que aí nós teríamos a estrutura da súmula 160, que vai nos dizer assim, mas tem que ser conforme os índices oficiais. Claro que se não for conforme os índices oficiais, não é correção monetária, aí é aumento de tributo. Mas a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo não precisa ser por lei, então poderíamos ficar com a letra C. E a letra D, redução do ICMS monofásico incidente sobre combustíveis, definidos por lei complementar, por ato do titular do Poder Executivo Estadual. Isso está falso, né? Nós até temos ICMS combustíveis no critério de exceção, mas ele está mediante deliberação dos estados, convênios ICMS, e não ato do Executivo, como está colocado aqui, seria convênio entre os estados. Essa é a permissão para o ICMS combustíveis. Então nós temos assim, artigo 20, ele se enquadra, letra C, a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo. Questão 20, letra C, a resposta correta. Bom, mas nós não colocamos nas exceções esses aqui, né, princípio regulatório, CID de combustíveis e ICMS, são esses. Mas e anteriormente? Lembra do quadro que eu expliquei anteriormente? Anteriormente nós temos, olha, para atualizar monetariamente a base de cálculo é necessário lei. Então aí já está correto. A figura aqui do ICMS combustíveis, mediante deliberação dos estados. Se é deliberação dos estados,
convênio, ICMS. E aí nós não temos diretamente aqui a estrutura de um ato do executivo, do titular do Poder Executivo. Então, questão 20, letra C. Além do mais, essa questão ela é, então, de Procurador da República, que sempre apresenta questões um pouco mais complicadas em termos de interpretação, né, da nivelação do concurso, mas tranquilo para atacar ela também e marcar. Peguem agora o princípio da isonomia, da igualdade tributária. Né? O princípio da isonomia ou da igualdade tributária, ele está definido tecnicamente no artigo 150, inciso 2. Né? Passamos esse princípio da legalidade, que tem várias peculiaridades, e agora vamos para o princípio da isonomia tributária. Um princípio bem tranquilo, bem mais, vamos dizer assim, sem tantas peculiaridades como o princípio da legalidade. Então, o princípio da isonomia tributária. Aí vamos finalizar com ele para fazer um intervalo, então. Princípio da isonomia tributária. O princípio da isonomia tributária, ele está definido lá no artigo 150, inciso 2 da nossa Constituição Federal. Então, a determinação dele é artigo 150, inciso 2 da Constituição Federal. Esse artigo 150, inciso 2, ele vai dizer o seguinte, ó, é vedado, portanto, à União, os Estados, Distrito Federal e os municípios instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão da ocupação profissional ou função por eles exercidas, independentemente da denominação jurídica dos regimentos, títulos ou direitos. Aqui nós temos alguns elementos bem interessantes. Nós trabalhamos com tratamento igualitário, isonômico, entre contribuintes que estão em situação equivalente. Vemos que essa igualdade aqui, isonomia aqui colocada, ela está muito refletida no ambiente da estrutura daquela igualdade, daquela isonomia exarada e no nosso sistema por Rui Barbosa, né? A ideia de tratamento igual entre os iguais e tratamento desigual entre os desiguais na medida que se desigualam. Então, Rui Barbosa trouxe isso de uma maneira, e eu falo aqui de uma maneira bruta, né? A ideia do Rui Barbosa colocando lá na obra Oração aos Moços, e ele afirmou de uma maneira bruta, então, tratamento desigual entre desiguais na medida que se desiguala. Essa é a verdadeira igualdade. Quer dizer, a isonomia significa um tratamento isonômico para quem está em situação equivalente. Se o sujeito não está em situação equivalente, é a isonomia lá do Rui Barbosa, né? A ideia própria de tratamento desigual entre desiguais. Isso também é isonomia. Então te liga nesse aspecto. Tratamento desigual entre desiguais, na exata medida da sua desigualdade. Isso é isonomia, certo? Então esse ponto aqui é importante, né? Eu vou trabalhar a estrutura própria da equivalência e isonomia na tributação para sujeitos que estão em situações equivalentes. Quando eu não estou em situação equivalente, eu posso dar tratamento desigual entre desiguais. Um dos grandes exemplos que é vinculado a esta ideia aqui, sistema simples para as chamadas microempresas, né, ME, e empresa de pequeno porte. Isso é um exemplo de tratamento tributário diferenciado, mas desigual, mas na medida da desigualdade. Quer dizer, uma empresa hoje, sociedade anônima, uma multinacional, ela paga diferente de uma microempresa. Podem estar fabricando o mesmo produto, mas elas são tributadas de uma maneira diferente, porque a isonomia é tratamento igualitário tributário para quem está em situação equivalente. Isso não é uma invenção, isso é o texto constitucional, né? Em situação equivalente, sendo permitido, portanto, uma diferenciação entre quem não está em situação equivalente. E outro tópico
importante, assim, ó, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por ele exercida, independente da denominação jurídica dos rendimentos. Então, independe da denominação jurídica dos rendimentos. Como assim depende da denominação jurídica dos rendimentos? Então não importa o nome que eu tenha dado para o rendimento, ele será tributado. Isso é muito importante num país que busca a isonomia. Ah, eu ganhei salário. Ah, eu ganhei soldo, eu ganho vencimento, eu ganho subsídio, eu ganhei no Big Brother. Tudo isso é acréscimo patrimonial. Tudo isso representaria uma tributação. Eu ganhei na Mega Sena. Tudo isso está no conceito da tributação. Quer dizer, não importa a denominação que tu tenha dado, por exemplo, para o teu acréscimo patrimonial. A denominação jurídica dos rendimentos não importa. Vai ser tributado de uma forma igual. Então isso conduz à ideia própria das atividades ilícitas. Veja que a tributação ela pode ser dada tanto quando o rendimento é decorrente de uma atividade lícita, quanto o rendimento decorrente de uma atividade ilícita. Certo? De atividade ilícita quer dizer, é plenamente possível eu tributar uma atividade ilícita. É claro que a atividade ilícita, veja bem, a ilicitude não está prevista na lei ou na hipótese de incidência, né? Mas, vamos só pensar, não está na lei e na hipótese de incidência. A lei não vai dizer nada sobre a atividade, mas aonde está a atividade ilícita? É que o fato gerador pode ser realizado em condições ilícitas. Em condições ilícitas. Por exemplo, vamos sujeitar aqui, um traficante de drogas que ofere renda, deveria pagar imposto sobre a renda com aquela atividade. Ah, o jogo do bicho que não é permitido, se eu tive renda, deveria pagar. É claro que a gente pensa, mas ele não vai declarar, não vai ter renda, vai lavar dinheiro, portanto não vou aplicar. Tudo bem, mas estamos trabalhando na incidência, incide a tributação. A mesma coisa, por exemplo, um advogado suspenso que continua tendo rendimentos, não importa se ele está suspenso, teve rendimento, estará sujeito à tributação. Pega um grande traficante de drogas, ele tem lá uma grande casa e um belo carro. O belo carro vai ser tributado por IPVA, a grande casa vai pagar IPTU. Ou você acha que todo trabalhador tem que pagar e quem está na atividade ilícita não precisaria? Aí estaria fomentando a ilicitude. Então, dentro desses critérios, o fato gerador ele pode acontecer em situações ilícitas. O fato concreto realizado ele pode ser realizado em situações ilícitas. É a regra chamada do non-wallet, né, que vem de uma expressão assim, ó, pecúnia non-wallet, ou tributo non-wallet, né? O que significa dizer isso? Que é o tributo não tem cheiro, né? O tributo não fede, o dinheiro não tem cheiro. Essa é a estrutura, pecúnia non-wallet. Significa dizer que eu não vou aplicar e tributar e deixar de tributar aquele dinheiro decorrente da atividade ilícita. Pois tributo não tem cheiro. Quer dizer, eu não vou lá cheirar se é derivado de atividade ilícita ou de uma atividade fedorenta lá. O que importa para a tributação é a cobrança, é o ingresso nos cofres públicos. Por isso, pecúnia non-wallet. Eu posso, e aí estamos perfazendo também isonomia, derivar da ideia de tributar tanto a atividade ilícita como a lícita. Totalmente possível. Porque senão eu não estou trabalhando, fazendo um sistema isonômico. Ah, só paga tributo quem está na licitude, quem não está não paga. Então não estou fazendo. Na verdade, essa pecúnia non-wallet ela é derivada de uma história lá do imperador Vespasiano, né? O nome do imperador é imperador Vespasiano. Romano, portanto, que em determinado momento ele instituiu a taxa para o uso das latrinas públicas.
E aquela instituição de tributo para taxa de uso de latrinas públicas ficou odiado aí pelo Senado romano porque falou, olha, mas que tributo odioso, fedorento, eu vou instituir uma taxa para o cidadão romano utilizar uma latrina. Aí o imperador cobrou o tributo e numa reunião do Senado ele mandou uma moeda para cada um dos senadores, né? Então, e pediu que os senadores cheirassem a moeda, né? E aí o Senado romano, cheirando a moeda, ele perguntou, né? Tem cheiro, né? E aí tinha a estampa de César, né? Claro que não. Fede a moeda? Não. Aí ele ficou classicamente, historicamente, né? Pecúnia non olet, quer dizer, dinheiro não tem cheiro, né? Então tributo não tem cheiro. Não importa de onde virá a tributação, uma atividade ilícita, ela será plenamente tributada. Isso nós temos não de uma decorrência própria, somente do princípio da isonomia, mas também do artigo 118 do Código Tributário Nacional, ao qual eu fiz referência no teu material, né? Artigo 118 do CTN. O artigo 118 vai nos dizer o seguinte, ó, a definição legal do fato gerador interpreta-se abstraindo a validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelo contribuinte, responsáveis ou terceiros, bem como natureza, seu objeto e seus efeitos, validade, e dos efeitos dos atos efetivamente ocorridos. Quer dizer, não importa se o efeito é lícito ou não é lícito, a ideia seria a tributação. Portanto, é possível tributar atividades ilícitas, essa é a regra. Logo abaixo do 118 que está no teu material, eu coloquei o sistema simples, né, que se buscou uma ofensa à isonomia, mas ele foi entendido como aquele tratamento desigual entre desiguais na medida da sua desigualdade, e depois também um julgado em 2010 da relatoria da ministra Ellen Grace, que relatoria do ministro Maurício Correia também, que basicamente vincula essa ideia total aí, né, da isonomia, né? Eu negritei para você aí. Não há ofensa ao princípio da isonomia tributária se a lei, por motivos extrafiscais, imprime tratamento desigual a microempresas e empresas de pequeno porte, de capacidade contributiva distinta, afastando o regime do simples aqueles cujos sócios têm condição de disputar o mercado de trabalho sem assistência própria e profunda do Estado. Então essas duas definições aí do princípio da isonomia, e eu trago também para vocês, né? Peguem lá a questão 22. Questão 22 foi uma questão que caiu na prova de juiz federal, também aqui da 4ª região, né? Questão 22. E nós vimos ela também no material da aula passada, e essa questão 22 ela refere e pede a alternativa correta, e seria justamente aquela que permite a tributação de atividades ilícitas. Então diz a letra A, tratando-se de rendimentos produzidos por atividade ilícita, decorrendo da validade dos atos jurídicos, requisitos de agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei, é inadmissível o poder tributante exigir imposto cuja obrigação tem por fato impunível, situação penalmente reprovável. Falso, totalmente possível tributar, né? A letra B, tratando-se de rendimentos produzidos por atividade ilícita, não incide imposto de renda. Já está errado, incide sim, né? Letra C, tratando-se de rendimentos produzidos por atividade ilícita, a exigência tributária fica sobrestada. Não tem sobrestamento até a declaração de licitude ou não. É direto, tributação. E a letra D é correta, né? Tratando de rendimentos produzidos por atividade ilícita, é exigível um imposto, visto que a ilicitude dos atos praticados não interfere na relação tributária. Exatamente assim perfaz, então, o conceito da isonomia tributária. Questão 22, portanto, né? Questão 22, ficamos com a letra D, Dinamarca, ok? Vamos fazer um intervalinho, logo mais retomamos, então, para continuar com a matéria.